Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é irmão Gleiton Ribeiro. Nesta oportunidade, desta manhã de segunda-feira, nós queremos deixar uma pequena reflexão bíblica da parte do Senhor. Esta verdade se encontra no Evangelho segundo escreveu o médico gentil Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Nós queremos deixar para a nossa meditação, para nosso ensinamento bíblico, baseado no tema qual a sua prioridade. Primeiro vamos falar um pouco rapidamente o que não é prioridade. O que não é prioridade no dicionário Aurélio é preterição, postergação, rejeição, desprezo. O que não é importante, porque se fosse importante era prioridade. Também é aquilo que pode ser deixado em segundo plano. O que não é prioridade é aquilo que a gente pode deixar para segundo plano. Um texto que nós podemos usar para esta linha de raciocínio está em Lucas capítulo número 9, versículo número 57 ao 62. Diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse o homem: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: A raposa tem covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Veja que existiu, nesse contexto que a gente citou agora, três homens, três partes diferentes. Eles mostram primeiro um seguimento a Jesus superficialmente, mas se a gente for observar, eles primeiro colocam em primeiro destaque, em primeiro detalhe, em primeira ordenância, algum serviço ou alguma prioridade em outro algo ou em alguém, e não em Jesus. Então veja que aqui esses três homens eles apresentam o significado de que Jesus para eles não era prioridade. E aqui está um exemplo básico de o que não é prioridade. Então nós queremos deixar isso. O primeiro homem mostra uma prioridade superficial e facilmente estabelecida, mas por outras vezes um motivo egoísta. Aqui Jesus deixa claro que qualquer que quisesse segui-lo para obter ganhos terrenos ficaria desapontado. Ou seja, nesse contexto também a gente pode observar que tem pessoas que a prioridade de estar com Jesus não é Jesus, mas sim aquilo que ele vai adquirir em estar com Jesus. Então a gente observa que a prioridade ali não é Jesus, e sim o que ele vai receber em troca de estar seguindo a Cristo. Muitas vezes fazem algo com interesse em outro. Isso não é prioridade. A prioridade na nossa vida para com Cristo não pode ser superficial ou momentânea. Mas vamos adentrar o tema qual a sua prioridade. O que é prioridade? No Aurélio diz a qualidade do que ou de quem é o primeiro, precedência dada a alguém ou primazia. Segundo ponto é também aquele que está em primeiro, o que ocupa o lugar de número 1 numa série ordenada que está adiante ou acima dos outros quanto ao tempo ou à posição. Veja o significado muito importante de prioridade. No texto a qual nós lemos,
Estão os personagens principais, que é Marta e a sua irmã chamada Maria, Jesus e os seus discípulos. A aldeia provavelmente era Betânia, e o texto que ao qual nós lemos fala que Marta é quem o recebe. O versículo número 38 diz assim: e aconteceu que, indo ele pelo caminho, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu. Veja que Marta foi que recebeu Jesus em casa. A atitude de Marta inicialmente foi boa, mas depois Marta ela toma rumo diferente. O primeiro rumo que Marta tomou foi de quando ela recebeu Jesus em casa, ela não parou para ouvir o mestre ou a palavra do mestre. Primeiro ponto, o rumo diferente que Marta toma foi andar. Ela andava por dentro da casa, fazendo algum serviço, fazendo alguma outra coisa, mas ela não parava. Ela andava, ela não parou para ouvir o mestre. Ela andava, o versículo número 40 diz isso. Marta, porém, andava. Marta, porém, andava. Muito pelo contrário da sua irmã Maria, que ela se sentou, ela quedava-se, ela se inclinou para ouvir o mestre falar a palavra, mas por outro lado a irmã dela, Marta, ela andava pela casa fazendo alguma outra coisa. O segundo ponto que a gente pode observar, ainda falando sobre andava, muitas das vezes é necessário a gente parar para ouvi-lo. Viu? Para o nosso ensinamento nesta manhã, é necessário muitas das vezes a gente parar para ouvir o mestre. Muitas vezes é necessário a gente parar para escutar o que o mestre tem a nos ensinar. Muitas vezes a gente anda por aí resolvendo tantas das coisas, tantos dos assuntos, e se esquece muitas vezes de parar para ouvir o que o mestre tem a dizer. Muitas vezes a gente anda por aí ouvindo muitas coisas, mas não para ouvir a opinião que o mestre tem para dar sobre aquela situação. E em primeiro lugar nós queremos dizer que pare para ouvir a voz do mestre. Em segundo ponto, ela não só andava, mas ela andava distraída. Ou seja, o significado de distraída é desatenta. É aquela que não consegue prestar atenção. Ela não conseguia prestar atenção naquilo que o mestre estava ensinando naquele momento. Ela estava entretida. Ela estava ocupada. E não somente ela andava, mas também andava distraída, e também andava distraída em serviços mútuos terrenos da sua casa, e não se preocupou naquilo que espiritualmente, num ato espiritual que estava se realizando na sua casa. Jesus Cristo disse que muitas vezes melhor é o comer aquilo que sai da boca de Deus. Melhor é aquilo que sai da boca de Deus, porque é alimento para a nossa alma. Muitas vezes a gente está preocupado com o pão que a gente come e alimenta o nosso corpo físico, e não está preocupado no pão que alimenta a nossa alma. E isso Marta ela não percebeu. Ela estava ocupada com os serviços, mas não queria se ocupar para ouvir a palavra de Jesus Cristo, para alimentar a sua alma. Veja que Jesus observa que Marta estava de alguma maneira, porque Marta, ela se aproxima de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Aí Jesus, ele confronta Marta. Ele vai de encontro a Marta e diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Veja que Jesus observa que Marta estava passando por duas situações. Ela estava ansiosa, ou seja, ofegante. Ou seja, no latim, ansiosa significa anxietas. E o significado da palavra anxietas significa angustiada. Veja que Marta ela estava angustiada. E de anxios, que é perturbada. Marta também estava perturbada. Esta palavra no original significa também. Ela estava pouco à vontade. De anguere,
que apertar ou sufocar. A Marta estava apertada, ela estava sufocada. E também Jesus observa que ela estava afadigada, ou seja, cansada. Marta se ocupou tanto com esses serviços que ela ficou dessa situação. Mas Jesus vai revelar algo para Marta bastante interessante. Versículo número 42 do capítulo número 10, versículo do Evangelho segundo escreveu Lucas, que diz assim: mas uma só é necessária. E Maria, ele vai pontuar Maria, porque Maria escolheu a boa parte. Maria, ela não escolheu a parte que Marta escolheu, ou seja, preocupada, ansiosa, fatigada, apertada com os serviços naturais da casa. Mas Maria, por outro lado, ela se inclina, ela coloca o ouvido para ouvir aquilo que o mestre estava falando. Ela estava atenta para o ensinamento ao qual o mestre estava falando naquele momento. E quem sabe, nesta manhã, você está tão ocupado ou ocupada com outras coisas. Claro que muitas das vezes é necessário, mas eu quero te dizer, tire um tempo para o mestre. Tire um tempo para ouvir a voz do mestre. Tire um tempo para se inclinar diante do mestre. Tire um tempo para poder aprender com o mestre. Tire um tempo para poder sentir a presença do mestre. Tire um tempo para poder criar relacionamento íntimo e constante com o mestre. Tire um tempo para poder fazer aquilo ao qual muitas pessoas não têm a oportunidade. Marta, ela tinha a oportunidade de chegar perto de Jesus e não chegou. Marta, ela tinha a oportunidade de chegar perto do mestre e perguntar, interrogar a Jesus sobre muitos assuntos ou pedir conselhos. E Marta, ela rejeitou isso. Marta, ela rejeitou a presença de Jesus, preocupado com outras coisas terrenas, preocupadas com os serviços da casa, angustiada, apertada e sufocada. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação apertado e se sente sufocado, e a gente fica preocupado com muitas outras coisas e não se preocupa com Jesus, não se preocupa com a presença dele. Veja o que é que ele disse para Marta: a qual não lhe será tirada. Ele disse: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja que Maria deu prioridade à presença do mestre. Maria, ela deu prioridade ao ensinamento do mestre. Maria, ela deu prioridade a estar junto do mestre, a se inclinar e ouvir o que o mestre tinha a falar ou a realizar naquele momento. Nesta manhã, será que você já parou para ouvir o mestre falar? Será que o mestre, ele não está com saudade de você? Será que o mestre, ele não sente falta ou ele não sente saudade da sua voz pela madrugada? Daquela conversa que você tinha longa muitas vezes? Será que o mestre, ele não sente falta daquele carinho que você sentia por ele, daquela forma que você falava com ele e só ele você sabe, aquele jeitinho carinhoso de você tratar o mestre e de estar ali nos pés do mestre, dialogando assuntos que só você e ele sabe, só você e Deus conhece. O mestre hoje te chama e diz: ei, para. Eu quero que você pare tudo que você está fazendo agora, e eu quero que você ouça a minha voz. Eu quero que você pare neste momento tudo o que você está fazendo para poder novamente ouvir aquilo que eu tenho para lhe revelar. Tem algo vindo ao teu encontro e eu quero te dizer algo sobre isso. Eu quero te revelar antes que aconteça. Eu quero te dar instruções para saber administrar quando vier sobre ti. Mas você não quer parar para ouvir a minha voz. É isso que eu estou te dizendo a intermédio do meu servo nesta manhã. Pare. Estabeleça o limite.
porque eu tenho algo para tratar contigo. Mas tu estás andando de um lado para o outro e não estás conseguindo parar para compreender ou para entender aquilo que eu estou para te dizer. Mas é necessário hoje parar. É necessário hoje estabelecer um limite. É necessário hoje parar para ouvir atentamente aquilo ao qual eu tenho para te dizer. E nesta manhã, nós queremos te dizer através desta palavra: pare para ouvir a voz do Mestre. Ele está dizendo pela sua palavra: eu estou aí, pertinho de você. Mas as ocupações da vida têm te deixado distraída, têm te deixado inquieta, têm te deixado desapercebida, têm te deixado fora de mim, têm te deixado distante de mim, têm te deixado tão distraída pelos momentos que eu quero conversar contigo. Mas eu te digo, ei, presta atenção na minha voz. Abanaios tu condere minaviação. Remuti candere vimina. Pare para ouvir aquilo que eu tenho para te dizer. E que Deus abençoe.